era do amor fundamental, tão puro e maternal. Dona das águas, tu és mãe, ó Janaína Odoiá, iluminai minhas profundas águas, para eu decifrar mistérios do meu mar, desse meu mar de emoções. Rainha, vem me iluminar. Boa tarde, gente linda. Acho que eu não vou cantar essa música toda, até porque acho que eu não estava lembrando toda a letra e estava cantando bem devagar. E resolvi entrar aqui para conversar com vocês um pouco, saudade também. Olha que eu estou fazendo 2 lives por semana, né? Mas, gente, a vida tá tão intensa, tá acontecendo tanta coisa. Eu sinto vontade de compartilhar com vocês tantas experiências que dá saudade mesmo, assim. Eu fico sonhando com a hora que eu vou poder entrar aqui para a gente conversar. Tô me lembrando agora que a semana passada eu fiz só uma live na terça, não fiz na quinta, porque eu fiquei de quinta a domingo no aprofundamento de constelação familiar TSFI com a nossa mestra, a Alexandra Caymmi, que é uma suíça, mora na Suíça. Então, cada vez que ela vem aqui ao Brasil e que eu tô, né, disponível, eu aproveito para estar com ela, né? E foi muito bom, assim, mergulhar mais algumas camadas, afinar mais ainda a minha sensibilidade, né? Porque a gente tem toda essa possibilidade de se conectar com intuição, com outras inteligências, né? Com sensibilidade, com sensoriedade, com sentimentos, valores. Então, cada vez que a gente vai afinando esse instrumento que nós somos, a gente expande um pouco mais a consciência e a capacidade de captar essas percepções que não passam só pela mente racional. Então, assim, a mente racional é muito bem-vinda no trabalho da constelação familiar, na nossa vida. É realmente uma tecnologia muito fina, né? De bilhões de conexões que nos auxiliam a ver o mundo, a enxergar o mundo e também a nos enxergar internamente. Mas nós temos outras inteligências que não só a inteligência do racional, do mental, né? Existe uma mente coletiva, existe uma mente cósmica. Então, de fato, somos seres multidimensionais e isso não tem nada a ver, deixa eu esclarecer logo, isso não tem nada a ver nem com religião e nem com misticismo. Isso tem a ver com ciência mesmo. Tem a ver com consciência e com a ciência que está interessada em enxergar e conhecer a verdade. Então, se temos percepções que são da dimensão racional, se emocionalmente temos outras percepções, se energeticamente sentimos outras percepções de campo, né, da vida, do ambiente, se o nosso corpo traz informação, se o nosso emocional traz outras informações e o nosso campo energético também se comunica com a gente, fica muito claro que existem várias maneiras de perceber o mundo, né? Tem o nosso sentimento, o nosso corpo, a nossa mente, a nossa intuição. Então, assim, são várias formas mesmo de interação com o mundo, com as pessoas, com o ambiente que nos cerca. E eu agora, nesse momento, estou aqui na casa da minha mãe, né, dos meus pais, mas meu pai fez a passagem em janeiro, então essa casa agora
é de minha mãe, mas vai ser sempre dele, de todos os filhos e de todos os amigos. Eu sinto a presença, né, da vida que essa casa sempre conteve, da produção cultural e artística que sempre habitou essa casa. Então eu estou aqui esses dias sozinha, eu estou viajando amanhã para o Rio de Janeiro, vou fazer mais uma série de viagens, dessa vez para trabalhos de aprofundamento mesmo dos meus estudos. Então, assim, esse início de ano foi muito intenso para mim, né? Por causa do projeto das Amazonas e também por causa das viagens, né? Que eu tenho feito por conta disso. E agora vai ter uma pequena pausa até a gente concluir o trabalho das Amazonas, que vai ser no mês de abril todo. Eu vou ter uma pequena pausa aí de estudos e de dedicação ao meu livro, que eu tive que deixar um pouco assim de lado, né, agora, porque realmente eu assumi muita coisa ao mesmo tempo. Então eu vim aqui para a gente conversar um pouco, vou estar viajando essa semana, vou estar conversando com vocês, fazendo stories, abrindo lives e a gente vai conversando e compartilhando. Eu quero dizer para vocês que cada vez mais assim, o meu sentido de felicidade se amplia e se torna um estado de presença na vida que traz muita intensidade e traz muita experiência. Então, assim, a gente fala muito sobre ser feliz, né? As pessoas buscam muito a felicidade, a realização num cargo, né, profissional, numa situação profissional bem-sucedida, ou busca realização no casamento, ou busca realização na carreira. Ok, tudo isso faz parte, né? Tudo isso se revelam buscas que realmente são importantes para a gente, né? Quem não quer ter uma relação equilibrada, harmônica, madura? Todos nós queremos. Quem não quer ter uma situação profissional de sucesso, de realmente a gente poder colocar nossos dons a serviço do mundo? Todo mundo quer também. Quem não quer ter uma boa relação com a família, com os amigos, relações saudáveis, equilibradas, frutíferas, relações ricas? Todos nós queremos. Mas hoje, quando eu olho para a felicidade, eu percebo que a felicidade é principalmente viver a vida plenamente. É assim, eu realmente receber o que a vida me traz todos os dias e eu não tenho controle nenhum sobre isso. O que eu tenho é uma capacidade muito grande de assimilar e de aceitar o que a vida está me trazendo e de transformar tudo aquilo que eu acho que é negativo, que é enfraquecedor, que é destrutivo. Mas assim, cada vez mais eu enxergo e chego à conclusão de que não existe uma vida que é um mar de rosas. E a coisa muda o tempo inteiro, assim, a vida realmente é esse oceano que às vezes tem ondas altíssimas de variação, às vezes está um pouco mais calmo, então aproveita quando está calmo. E quando ele vem, assim, uma tormenta, no maremoto, eu dou conta também. Então, assim, cada vez mais eu me capacito a lidar com tudo que a vida está me trazendo. Porque não adianta eu fugir do que ela me traz, não adianta eu ter medo, eu negar o que ela está me trazendo, eu tapar os olhos, né? Tapar o sol com a peneira, tapar os olhos, fingir que não é comigo. A vida manda sinais o tempo inteiro, manda mensagens o tempo inteiro. E quando a gente não enxerga, quando a gente nega o que está acontecendo à nossa volta, por medo de viver plenamente, às vezes uma situação de dor, uma situação desafiante, a vida quebra tudo, assim. A vida traz um caos, alguma situação mais forte do que aquela que ela está nos trazendo de maneira suave e amorosa, para ver se a gente acorda, para ver se a gente enxerga. Então, às vezes, até com sintomas físicos ou rupturas, coisas realmente muito desafiadoras, para ver se a gente enxerga o que ela está tentando dizer. Então ela grita quando a gente não ouve um sussurro mais amoroso, mais delicado da vida. Mas ela fala com muita suavidade, com muito amor. A gente é que não escuta.
também o nosso coração. Muitas vezes está falando ali com muita suavidade, né? Sussurrando, olha, eu não tô bem, eu não gosto dessa relação, essa pessoa me machuca, eu estou me machucando, eu estou me violentando. Então eu estou permitindo que essa pessoa me violente também. Nosso coração fala com a gente. E a gente se distrai, bota uma música, bebe um álcool, né? Vai pra rua, não quer ouvir. Sabe aquela coisa da criança que tapa o ouvido? Não, quero ouvir, lá, 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 lá. É isso que a gente faz, normalmente, assim. Então, eu abri essa live sem ter muito um assunto específico, tá, gente? Quero conversar com vocês. Então, aqui eu tô trazendo o que tá vindo para dizer para vocês. Eu vou voltar um pouquinho aqui, né, no que vocês falaram. Eu vi que vocês já estão escrevendo. Mas eu peço que vocês coloquem na caixinha de pergunta, que é onde tem um balão e a interrogação, para eu não perder, né? O J. Paul fala signo de caranguejo. Esta semana busquei sua verdade espiritual. Essa semana busque sua verdade espiritual e tenha equilíbrio. Eu quero falar uma coisa sobre verdade espiritual para vocês. Que, mais uma vez, repito, não tem nada a ver com religião, tá? Jefferson, hoje decidi, vou dar um fim em tudo. Vou tirar a minha vida... Vou tirar a minha vida e o da minha família. Estou aqui com um vidro de veneno nas mãos, desesperado. Chumbinho. Acho que você está brincando, né, Jefferson? Mas isso não é uma brincadeira que tenha graça, não, viu? É muito sério isso que você falou aí. Mas pelo tom que você fala, não acreditei. Eduardo, a felicidade está nas coisas mais simples e o que vier a mais é lucro. Toda a razão, Eduardo. Talvez eu deva ler antes de ler em voz alta, né? Porque eu confio muito em vocês, gente. Assim, tem uma coisa que eu sinto, e aí o Jailton. Oi, minha querida, boa tarde, saudade. Faz um tempo que não venho aqui nessa conversa. Tudo bem, minha linda? Tudo bem, Jailton. Se é o Jailton que eu estou pensando, que cuidou dos cavalos meu e do Jaime durante alguns anos, que é um querido. Obrigada, Oliver. Então, vamos lá. O J. Paul falou sobre espiritualidade, né? Eu tenho cada vez mais, gente, buscado assim a pureza do meu coração, sabe? Eu decidi sair de um sonho coletivo que é um pesadelo, de querer desconfiar das pessoas, sabe? Esse medo de ser enganado, de ser enganada, de querer tirar vantagem das coisas, porque eu percebi que essa é uma mentalidade de escassez e de muito sofrimento. Então, assim, eu realmente quero confiar nas pessoas e confiar no que eu sinto perante as pessoas, perante as palavras. Então, assim, no início de tudo eu confio, mas muito rapidamente também percebo que a pessoa não está sendo de confiança para mim e tudo bem, não julgo, simplesmente viro em outra direção. Mas quanto mais eu me torno uma pessoa de confiança para mim mesma, e eu sei que eu sou de confiança para os outros, mais eu quero confiar nas pessoas, porque esse é o mundo que eu acredito. É o mundo da confiança, é o mundo da palavra. E eu tô aqui para construir esse mundo junto com quem está pronto também para viver essa nova realidade. Então, assim, a coisa mais valiosa que eu tenho é a minha palavra. Eu não consigo ver mais nada mais valioso do que a minha palavra. E aí tem muito a ver essa consciência com uma facilidade que eu tenho hoje de lidar com as adversidades e com a mudança da vida. Assim, a minha vida está numa intensidade e num colorido que nunca teve antes. Porque meus olhos estão muito abertos para enxergar tudo que acontece. E eu estou de peito aberto para lidar com tudo que acontece. Mas o que eu coloco nessa relação com tudo que acontece é o meu amor, é a minha verdade, é a minha transparência. Eu realmente
coloco o meu coração e dou o meu melhor em cada coisa que eu faço. E dou o meu melhor para mim também. Eu busco viver o melhor a cada momento. E se tenho que lidar com o desafio, eu boto o meu coração nessa relação com o desafio. Porque o desafio é a vida. É Deus que está me enviando aquela oportunidade de crescimento. Então, assim, hoje em dia, as coisas que são valiosas para mim pertencem a esse mundo interno, a esse mundo espiritual, esse mundo invisível, esse mundo sutil. E por isso eu tenho mais facilidade hoje de lidar com as mudanças da vida. Porque a minha segurança não está numa casa, não está num relacionamento, não está numa aparência física. Então até tenho um olhar de buscar beleza nas coisas, né? Claro, eu acho isso muito saudável. Buscar beleza em mim, buscar beleza no ambiente que eu estou vivendo, buscar beleza à minha volta, né? Transbordar a minha beleza mais profunda e buscar essa harmonia estética, visual. Eu acho que isso é saudável. Mas a minha segurança não está nisso. Não está mesmo. A minha segurança está na minha palavra, na minha honestidade, no meu coração. Esses valores são o que me sustentam. E isso traz muita segurança, porque ninguém pode me roubar esses valores. Ninguém pode roubar a verdade da minha palavra. Ninguém pode roubar o meu movimento de sempre entregar o meu melhor. Ninguém pode roubar o meu brilho interno. Então, assim, roubar pode até ser uma palavra não apropriada, mas, assim, o tempo nos leva à juventude. O tempo nos leva o viço da pele, o tempo nos leva a energia vital, né? Não precisa, na verdade, porque eu me sinto hoje muito vitalizada e muito energizada diante de tudo que eu faço o tempo inteiro, porque eu cuido bastante da minha saúde. Mas o tempo nos leva coisas que são da juventude. Mesmo que a gente cuide, mesmo que a gente, né, faça todos os procedimentos de exercício, de atividade, de alimentação, é natural que com o tempo a nossa produtividade física diminua um pouco. Esse declínio pode ser bem tranquilo, mas ele provavelmente vai acontecer. Eu ainda não estou sentindo, mas assim, não tenho mesmo o corpo de 20 anos. E tudo bem, e tudo bem. Hoje eu me acho muito mais bonita do que eu me achava. Porque antes, o meu valor, né, a minha busca estava muito na matéria, estava muito no corpo, estava muito na aparência. Não está mais, não está mais. Então isso é uma coisa que a maturidade traz pra gente, que é maravilhosa, assim, sabe? Que é a gente realmente migrar a nossa atenção, nosso foco, os nossos valores para um mundo espiritual, para uma dimensão sutil. São coisas que a gente não vê, são coisas que estão no nosso mundo interno e só dependem da gente. Essa é a boa notícia. Enquanto a sua aparência, né, o seu físico dependem do tempo, né, dependem de como você leva a vida, né, e depende também das suas condições de poder ter um tempo para cuidar do corpo, poder ter um tempo para cuidar da saúde, da alimentação. Nem todo mundo pode fazer isso. Enquanto a gente depende de outras pessoas para as nossas relações também serem saudáveis, a gente tem um mundo interno que só depende da gente. E a partir desse centro, a gente pode transformar as relações, a nossa saúde, o nosso estilo de vida, mas tudo vem desse centro. Tudo parte desse mundo interno, desse estado de espírito, dessa base que é assim como o olho do furacão. Então, assim, ontem eu estou enfrentando vários desafios. Não se enganem com essa minha fala equilibrada. Eu estou enfrentando vários desafios. Mas o que acontece comigo hoje? Eu encontrei um olho do furacão, sabe? O olho do furacão é aquele ponto onde assim o mundo está girando enlouquecidamente à sua volta, mas você está ali
no centro, onde você vê tudo acontecer, respira, é desafiador, eu reconheço que é desafiador, eu respiro e eu coloco o meu coração para lidar com todas essas coisas. E é muito sincero, porque também vale dizer que eu não estou aqui para dizer que eu boto o meu coração. Isso não me serviria de nada, né? Eu falar, eu boto meu coração, eu faço o meu melhor. Se isso fosse uma mentira, não adiantaria nada. Isso não ia contribuir com a minha autorrealização, com essa plenitude que eu sinto que eu tenho hoje. Então, quando eu falo para vocês, é porque é real. E eu estou aqui compartilhando mesmo. Estou aqui derramando um pouco dessa experiência que é real, que é verdadeira. E que tem muitas camadas, né? Tem muitas camadas. Ontem eu coloquei aí no Rios a fala da atriz que ganhou o Oscar, né? Porque eu fiquei tão emocionada, inspirada pela fala dela, pela consciência sistêmica dela. Então, assim, quando eu vou para esse meu mundo interno e busco essa entrega para o mundo do melhor que eu tenho, e isso também tem a ver com eu me dar o melhor de mim mesma, com eu ser uma boa companhia para mim mesma, tem também uma consciência de que todo o sofrimento de várias gerações da minha ancestralidade quiseram tanto, desejaram tanto viver de uma maneira mais pacífica, mais harmônica e mais amorosa, que essa força do desejo chegou até mim. Então, assim, eu não estou dando esse passo sozinha. É muito lindo, assim, essa consciência sistêmica, sabe? Eu me emociono porque eu vejo isso nas constelações familiares todos os dias e eu vivo isso de verdade na minha vida. Então, tanto sofrimento, né? Tanto cansaço, numa relação equivocada com a vida, consigo mesmo, onde a gente está o tempo todo se flagelando, né? Onde a gente está o tempo todo buscando uma aparência, um cargo profissional, né? Uma situação social que é totalmente enganosa. Né? Então esse sofrimento vem porque é um mundo de ilusão. Enquanto a gente não olha para a verdade, enquanto a gente tenta sustentar a ilusão, a gente vai sofrer. Enquanto a vida nos aponta um caminho e a gente não quer ver e a gente nada contra a correnteza, a gente vai sofrer. Então, assim, quando a gente encontra esse centro de coragem, e coragem é o coração que age, né? Quando a gente encontra esse centro que é o nosso próprio coração, a gente até sente as dores do desafio, né? Caramba, eu tô lidando com o desafio ontem e hoje, eu pessoalmente, real isso. Eu sinto, assim, as dores de lidar com esse desafio, mas eu vou tranquila para essa relação com o desafio. Assim, ok, eu vou dar o melhor de mim, eu sei que ele vai se transformar, já está se transformando. Então, é isso, amores. Tô vendo que tem duas perguntas ou colocações aqui na caixinha. Tá falando aqui, Dharma fala, vocês têm uma equipe que faz terapia? Não entendi, Dharma, como assim? Se eu tenho uma equipe que faz terapia, ou você está falando de grupos de constelação familiar? Às vezes eu fico tentando decifrar a pergunta. Me fala aí, tá? Coloca de novo. Você quer saber se eu tenho um grupo de constelação familiar? Só para eu não... Eu posso falar sobre isso, se for exatamente isso. Sobre o WhatsApp, hoje teve um encontro de constelação às 8. Ah, tá. A Janeuze fala. Depois vi depois, seria possível participar? Ó, eu vou ler exatamente como está aqui. Sobre o WhatsApp, hoje teve um encontro de constelação às 8 horas, manhã. Vi depois, seria possível participar? Seria sim, eu acho que eu coloquei ali no grupo da constelação mensal que eu faço, né? Então foi porque teve uma constelação muito cedo, às 8, e aí eu estava precisando de uma ou duas pessoas, aí eu coloquei lá no grupo para ver se alguém podia. E aí vieram as pessoas e a gente fez, foi linda. Como faço para participar de uma constelação? A Maria pergunta.
Então, Maria, você quer participar como representante? Me manda uma mensagem direta e a gente conversa, tá bom? E aí eu quero saber, vou querer saber se você já participou. Porque o que acontece, gente? O campo do trabalho da constelação familiar é um campo muito sagrado, né? Então, assim, eu realmente faço essa constelação aberta uma vez por mês, mas, assim, tomando muito cuidado com as pessoas que chegam, sempre pedindo para abrir a câmera, para eu ver se a pessoa está bem. No final também eu quero saber se está todo mundo bem, porque é um trabalho muito profundo, que mexe com emoções muito profundas. É um trabalho simbólico muitas vezes, que não fica só na dimensão do racional. Traz falas, traz choro, traz risos, traz emoções e sentimentos que tocam todas as pessoas que estão presentes. E às vezes vem histórias que tocam profundamente nas histórias das pessoas que estão presentes. Isso quase sempre acontece. Ninguém está num grupo por acaso. Então, eu realmente preciso ter muito cuidado com quem está numa constelação. Primeiro, para ter cuidado com a pessoa que está lá, né? Para que a pessoa entre, faça todo esse mergulho profundo e saia tranquilamente, sendo assistida por mim, né? Eu preciso saber se a pessoa está bem, se a pessoa está tranquila, se a pessoa viveu o trabalho intensamente e conseguiu liberar todos os conteúdos que ela precisava liberar. Mas eu também tenho uma responsabilidade com o trabalho da pessoa que está sendo constelada. É um trabalho muito sério, né? Então, assim, o campo realmente pede essa proteção e esse cuidado da minha parte, que sou a facilitadora. Então, as pessoas que representam nas constelações que eu facilito, virtuais ou presenciais, são pessoas que conhecem a seriedade desse trabalho. Ou são colegas, consteladoras, consteladores também, ou são pessoas que estão na formação, ou pessoas que fazem esse trabalho de representar todos os dias, né? Pessoas que conhecem o poder de transformação e de cura desse trabalho e por isso elas se colocam a serviço do campo, para viver, né, para representar a história de alguém, o trabalho de alguém, porque quem está representando também está sendo muito trabalhado. Então, assim, quem quiser falar comigo, manda um direct e a gente conversa e eu vou sentir, né, a postura de cada pessoa, se realmente vai ser para estar no campo com essa visão da seriedade do trabalho, né? Do sagrado desse trabalho mesmo, porque para mim ele é muito sagrado. E aí é interessante que muitas vezes a gente acha, né, que a nossa vida tá banal, tá sem sentido, né? A gente acha que a nossa vida tá pobre de alguma maneira, que a gente não está fazendo nada que realmente nos traga satisfação, autorrealização, sentido de viver. Eu sinto que hoje em dia isso é um sentimento muito comum. E aí eu queria falar para vocês, me ocorreu isso agora, que quem dá esse sentido para a vida, esse sagrado para a vida, é o nosso olhar para a vida. E esses olhos que eu vou colocar na visão dessa vida, na visão das minhas relações e de tudo que eu faço, são olhos que eu construo nesse meu mundo interno. Então, como é que eu olho para as coisas? Como é que eu olho para as pessoas? Como é que eu olho para cada coisa que eu faço? Num dos meus livros, eu lembro que teve uma situação assim que eu trouxe mesmo esse conceito, que era uma situação onde a personagem estava muito chateada por ter que lavar prato, por ter que fazer faxina. E essa personagem sou eu também, né? Claro, eu já tive esse momento de, sabe, assim, de uma angústia absurda por estar ali fazendo faxina, lavando prato, e eu queria estar fazendo outras coisas. Não condeno esse sentimento. Eu acho que se a gente tem um desejo de estar em outro lugar, a gente deve olhar para ele. Mas a gente deve olhar para esse desejo de sair de uma situação com um cotidiano muito banal, criando caminhos para mudar essa situação. Então é importante a gente olhar para esse desejo. Porém, enquanto a gente está na situação que a gente não quer,
A gente precisa começar a colocar amor nas coisas que a gente faz, porque é esse amor que eu coloco em lavar prato, em fazer faxina, em arrumar a casa, é esse amor que vai ser perceptível para o meu próprio coração e para as pessoas que me rodeiam. Então, assim, a minha vida começa a ficar colorida e intensa no momento que eu coloco esse amor nas coisas que eu faço. E aí, quando você menos percebe, você tá assim, lavando o prato com amor, dando o seu melhor para lavar o prato, dando o seu melhor para fazer a faxina, dando o seu melhor para atender as pessoas, dando o seu melhor em qualquer conversa, com qualquer pessoa que você encontra no caminho. Então, assim, eu percebo que é um passinho de cada vez. É um trabalho de formiguinha. Como é que eu transformo a minha vida? Qual é o próximo passo para transformar uma vida que está angustiante, que está chata, que está sem sentido? A primeira pessoa que aparecer na minha frente, que eu tiver a oportunidade de conversar com essa pessoa, eu vou olhar nos olhos. Eu vou entregar para essa pessoa minhas melhores palavras. O melhor que eu posso dizer para essa pessoa. Ou então eu vou só escutar. Se eu não tenho uma coisa muito boa, se eu não tenho um sentimento muito bom para compartilhar com essa pessoa, então eu vou ficar na escuta. E talvez essa escuta inicie em mim algum processo de querer trocar dentro de uma conversa que vai me levar para um lugar muito mais rico, muito mais colorido, muito mais gostoso, muito mais prazeroso do que eu estava vivendo há 1 minuto atrás, há 10 minutos atrás. Então, assim, é cada passinho desse onde a gente coloca amor e toma decisão. Vou transformar a minha vida. Então, eu encontro com alguém, eu olho nos olhos dessa pessoa, eu quero saber o que ela tem para me dizer. Ativo o meu corpo, meus sentidos. Estou sentindo uma energia meio sanguessuga nessa pessoa? Com todo o amor do mundo, eu me despeço desse encontro. Eu não preciso me agredir, eu não preciso me violentar, me obrigando a estar com pessoas que eu sinto que não estão me fazendo bem. Então, assim, também tem esse lugar de se dar o melhor, de se dar essa atenção. Porque quando a gente dá essa atenção, esse amor e esse cuidado para a gente mesmo, a gente vai começar a ver isso se manifestar na vida, fora da gente. Pessoas que se aproximam também querendo nos cuidar, também querendo compartilhar com a gente coisas que são positivas, construtivas, enriquecedoras. Mas isso começa dentro da gente, não começa fora. E esperando dos outros, nada acontece. Porque eu não sei se vocês perceberam, mas está todo mundo buscando alguma coisa. Está todo mundo meio desesperado, buscando amor, buscando atenção, buscando ajuda. Está todo mundo um pouco nesse desespero. Vocês já devem ter notado, né? Então, assim, se está todo mundo batendo cabeça, buscando esse amor, essa atenção, esse cuidado, quem é que pode me dar tudo isso? Uma inteligência maior, um plano superior, o Pai Celestial, a Mãe Natureza, eu própria posso me dar tudo isso. Buscando dentro de mim, buscando na minha ancestralidade essa força, buscando na vida essa benevolência, essas bênçãos que ela me dá o tempo inteiro, tá aqui respirando. Então, assim, são os nossos olhos que vão nos levar para um lugar de enxergar as bênçãos da vida e de receber todos os presentes que a vida nos dá o tempo inteiro. Então, até um desafio que chega para mim é uma oportunidade de autotransformação. Não é de transformar o outro, não é de transformar o mundo, é de me transformar. E aí acontece uma mágica, porque quando eu viro essa chave dentro de mim, de repente o mundo se transforma. Eu falo, caramba, eu estava vendo tudo cinza. E agora eu botei meu coração nessa relação com o desafio e as coisas estão se transformando. E de repente é colorido, não é mais cinza como era. Porque tudo muda o tempo todo, gente. Muda o tempo inteiro. Então, esses dias até eu estava com uma amiga que está passando por um momento assim muito desafiador, com toda a coragem, assim, uma amiga que eu amo muito, que eu admiro muito. Fico até emocionada. E aí
eu falei para ela, eu senti de falar para ela, isso vai passar. Segura a onda aí, sabe? Firma aí no coração, no amor, na luz. Firma na luz que isso vai passar. E ela falou, obrigada por me lembrar, né, que isso passa e que a luz é, de fato, a nossa guia o tempo inteiro. Então, gente, as coisas passam e o que é gostoso, o que é prazeroso também passa. Então, os budistas trazem, né, essa consciência tão preciosa, tão maravilhosa, que a lei da impermanência não é uma crença, é uma lei. A impermanência é constante, tudo muda o tempo inteiro. A gente morre e renasce o tempo inteiro, a gente envelhece, relações acabam, outras recomeçam. Então a vida é essa transformação constante e isso é lindo. A gente precisa fazer as pazes com a morte e renascimento que acontece o tempo inteiro. Morte de relação, morte de pessoas, morte da nossa própria juventude, morte de fases da nossa vida para que novos caminhos se abram. Então a gente precisa urgentemente fazer as pazes com a transformação, com a nossa própria morte diária, com o dia que se finda e que renasce, toda vez que o sol renasce. Então eu sinto que essa é uma das grandes transformações que a gente precisa viver. A confiança nessa morte e renascimento, porque senão a vida vira um grande sofrimento, porque ela não para de mudar um minuto. Como é que a pessoa vai viver em paz se ela não tem confiança nas transformações que a vida nos propõe? Se a pessoa está o tempo todo tentando agarrar uma situação, amarrar uma pessoa no pé da cama, né? Segurar um emprego, segurar um casamento, segurar uma relação, segurar uma situação de vida que foi boa por algum tempo. Se a gente segura e quer acorrentar aquilo que foi bom, aquilo deixa de ser bom, apodrece. A água só é saudável, só é boa se ela está correndo no rio, né? Se essa fonte da vida está correndo, se a gente aprisiona uma situação e paralisa essa água que deveria estar fluindo e se transformando e mudando, a água apodrece, ela fica podre, vira mágoa. Então, assim, a gente precisa muito fazer as pazes com a mudança. A mudança da nossa aparência, a mudança da idade, a finalização de relacionamentos, quando é a hora de finalizar. Então, a gente viu aí, né? Eu fico assim, olhando... Às vezes eu fico, gente, ainda bem que tem gente falando sobre isso, porque assim, eu acho tão absurdo que eu nem paro para falar sobre isso, que é, né, uma história de uma mulher que entrou na faculdade, eu acho, entrou numa escola com 40 anos e teve colegas assim, tipo, ela tem 40 anos e rindo e gravando vídeo. Ok, gravar vídeo e colocar isso na internet é um absurdo, né? É uma ofensa e não é ilegal, né? Isso é uma postura muito prejudicial, né? Mas assim, eu fico pensando, essa garota, né? Tem a mulher de 40 anos que passou por isso, né? Uma situação de humilhação que realmente a gente precisa virar essa página na nossa história da família humana. Não cabe mais um humilhar o outro, é muito sofrimento, assim, é inadmissível. Mas eu fico pensando, né? Essas pessoas jovens ou idosas, enfim, essas pessoas que realmente colocam todo o valor numa aparência, numa juventude, numa riqueza material, no dinheiro, numa relação, né? Então, assim, essas pessoas que colocam todo o sentido de uma realização em coisas que ela pode perder a qualquer momento. Então, assim, essas pessoas têm uma situação de fragilidade, de sofrimento muito grande. A angústia deve ter morada constante no coração dessas pessoas, porque o relacionamento pode acabar a qualquer momento, né? A situação financeira também se transforma e o medo de perder esse dinheiro, de perder esse relacionamento, de perder essa aparência, o desespero para ter que estar sempre sustentando esse mundo de ilusão.
é muito angustiante, é praticamente um pesadelo mesmo de vida, né? Então, eu quero deixar aqui toda a minha solidariedade a essa mulher corajosa de mais de 40 anos que entrou na faculdade ou numa escola e está passando por isso agora, sendo um exemplo lindo para muitas outras mulheres, né? Porque eu me lembro também que quando eu fiz 30 anos, eu fui para um curso de inglês. Eu não passei por isso que essa mulher passou, né? Eu fui para um curso de inglês nos Estados Unidos, em Nova York, e eu fiquei 30 dias num colégio. Mas, gente, eu com 30 anos aparentava muito menos. Eu sempre tive essa energia, assim, muito jovial. E eu nunca dei bola para minha idade, mesmo, assim. Não lembro a minha idade, adoro dizer minha idade. Tenho 56 anos, acho lindo, eu honro minha idade cada vez que eu me lembro dela. Mas eu não costumo lembrar da minha idade. E eu me lembro que eu fui com 30 anos, fiquei 30 dias lá nessa escola em Nova York e fiquei no alojamento, fiquei dormindo lá. E eu me lembro assim que depois de uma semana, 2 semanas, quando eu falei minha idade, na época 30 anos, as pessoas lá todas tinham no máximo 18 anos. E os outros alunos, né, pediram para olhar minha identidade, assim, tipo, me mostra aí seu documento, eu não acredito que você tem 30 anos. Então, assim, foi divertido, sabe? Ninguém entrou nessa de querer me humilhar. E se por um acaso entrasse, não sei se eu embarcaria, não. Assim como eu acho que essa moça de 40 não embarcou, né? O que ficou muito chato foi as meninas que fizeram bullying ter botado isso na internet. E, sem dúvida, isso precisa ser falado, isso precisa de uma resposta, isso precisa da nossa defesa, né? Em nome desse direito que todo mundo tem de ir e vir, de fazer curso com 40, 50, 60. E quanto mais tarde uma pessoa entra num curso, porque antes não pôde ter feito isso, por N motivos, mais essa pessoa merece o nosso aplauso. E que a gente possa aplaudir em pé, né? E se inspirar nesses exemplos, porque cada vez que eu vejo, né, pessoas até que eram analfabetas até os 20 anos, se formando, né? Se formando em profissões que são profissões que exigem realmente muito estudo e muita inteligência. A gente vê que, meu Deus, a sabedoria não tem nada a ver com a academia, né? A academia pode coroar uma sabedoria de alma, um mundo interno muito rico, uma pessoa que tem esses olhos que valorizam o mundo, né? Que valoriza a si mesmo. Então, assim, a academia pode coroar essa sabedoria interna, mas a sabedoria interna vem de um outro lugar. Vem de uma criação, vem de uma ancestralidade, vem de uma construção desse olhar mais amoroso, valioso, compassivo, né? Gente, só depende de cada um de nós. Ó, vou abrir aqui a caixinha. Tenho problema de toque e tento me concentrar em momentos bons e não focar em pensamentos negativos. Muito bom, Fred, muito bom. Sabe, eu tenho uma coisa para te falar sobre isso. Hoje eu estava pensando, né, sobre essa dificuldade que as pessoas têm de morrer e renascer, sobre essa dificuldade de ver a transformação da vida, né, no nosso próprio corpo, ver a transformação da vida na natureza, nas nossas relações, muita dificuldade de lidar com as transformações. Aí me veio um pensamento para você que me falou, né, que tem o toque, o Fred. Me veio um pensamento, veio um insight, assim, eu falei, será que as pessoas que têm um toque, assim, de precisar sempre organizar tudo ou limpar, seja justamente essa dificuldade de lidar com a transformação, né? Porque as coisas sujam, né? Lidar com outros estados que nos rodeiam, né? Tem horas que a gente está num ambiente organizado, num ambiente limpo, e daqui a pouco esse ambiente está sujo e a gente precisa buscar essa tranquilidade. Ok, sujou tudo, bagunçou tudo, mas eu não vou me desesperar. Eu vou arrumar, né? Eu vou fazer todo o trabalho tranquilamente,
né? Então, assim, uma relação que acaba, ok, vou lidar com isso, vou chorar o luto dessa morte de uma relação, mas eu vou confiar na vida, eu vou confiar de que coisas novas estão chegando para mim, porque sempre estão chegando coisas novas, relações novas. Então eu fiquei pensando, Fred, você pode até me ajudar nessa percepção. Se o toque tem a ver com uma necessidade de segurar as coisas num estado constante, de controlar as coisas, não deixar as coisas se transformarem, porque parece que o toque tem a ver com uma tensão, né? E a vida pede que a gente flua através dela, que a gente relaxe um pouco e confie no que ela está nos enviando. Ela acabou de me enviar uma tanajura aqui no meu colo. Gente, a vida é incrível. Ó, vou ver aqui, a Giane fala. E quando estamos estagnados total, moro no meio da natureza, moro no meio da natureza e me sinto só, sem vontade de fazer nada. Tenho toque também, fico muito brava quando suja. Gente, é muito louco o campo, né? Porque hoje eu tive essa intuição do toque. Eu não conheço ninguém que tem toque. Mas aí eu estava pensando sobre essa situação da mulher de 40 anos que entrou na escola, todo o bullying que ela passou e tal. E aí eu comecei a pensar sobre essa necessidade da gente viver as mudanças, né? E aí me veio essa intuição sobre o toque. Será que o toque é uma necessidade mais forte de que as coisas se mantenham do jeito que é? Né? Então a pessoa precisa daquela organização, não pode mudar, não pode bagunçar, tem que ficar daquele jeito, ou precisa de tudo limpo o tempo todo. Estou falando só de 2 sintomas, porque eu realmente não conheço o tema, né? Então, assim, qual seria a liberação dessa tensão? É a pessoa aí se permitindo fluir na vida. E aí, Giane, você que mora na natureza, você tem uma grande ajuda para você começar a tentar fluir com o fluxo da vida, que é a mãe natureza. Porque, meu Deus, a natureza não cessa a transformação um minuto. Porque, assim, o mundo da matéria que a gente inventou até tem essa ilusão da permanência, né? Tipo, esse copo vai parecer a mesma coisa por muito tempo. Então, tem uma ilusão de permanência, né? Enfim, eu fazendo propaganda de graça, né? Então, assim, as coisas, né? A parede, o telhado, tem uma ilusão de permanência. A gente acha que eles estão iguais todos os dias. Não estão. Estão em transformação, né? O tempo inteiro. Mas a gente enxerga a mesma coisa. Então, isso alimenta, né? O mundo material, o mundo da cidade, de alguma maneira alimenta a nossa ilusão da permanência, da concretude, do que não muda, né? Do imutável. Mas está mudando o tempo todo, a gente é que não percebe. Mas a natureza, ela escancara a verdade da impermanência o tempo todo. Não tem nada que continua no mesmo lugar na natureza. Você olha para o jardim, daqui a 10 minutos você olha, ele já mudou. A luz já mudou, já veio um inseto, já veio um passarinho. Hoje entrou um beija-flor na hora que eu estava conduzindo a constelação. Entrou um beija-flor na sala, assim. Eu até mostrei, assim, com a câmera, né? Voou e saiu pela porta, assim. Foi muito lindo, muito mágico. Então, assim, a natureza é uma grande mestra da impermanência. O nosso corpo, que é um fractal da natureza, é um grande mestre da impermanência. Então, eu sinto que a gente pode aprender com essa escola, que é o nosso corpo, que é a natureza, né? E buscando essa aceitação das mudanças. E como é que a gente aceita a mudança do mundo material? Investindo e fortalecendo o mundo espiritual. É o que eu sinto na minha experiência. Quanto mais eu fortaleço essa minha conexão com o amor, esse meu amor próprio, quanto mais eu fortaleço a verdade de cada palavra que eu digo, quanto mais eu fortaleço essa minha busca de entregar sempre o meu melhor, quanto mais eu fortaleço a verdade, a lealdade, a amizade, mais esse mundo material pode ser o que ele é, que é uma coisa que muda o tempo inteiro.
que está em flutuação, tá o tempo todo em transformação, relação que começa, que termina, casa que constroem, que derrubam, né? A árvore que cresce, que cai, a fruta que floresce. Gente, é isso, o mundo é isso, né? Não para de mudar o tempo inteiro, é uma grande transformação. E aí esse meu mundo interno é meu centro, os valores se tornam o meu centro, né? Tudo que acontece, tudo que muda, para onde é que eu me agarro? Nesse mar que não para de se movimentar à minha volta. Eu me agarro na minha palavra, eu me agarro no meu amor, eu me agarro no meu amor próprio, na minha confiança com a vida, minha confiança em mim mesma, que eu vou dar conta, com a ajuda de toda a minha ancestralidade, com a ajuda do céu e da terra, com a ajuda dos meus amigos, eu vou dar conta. Eu estou amparada. Em muitas dimensões eu estou amparada. E é só você tirar a prova dos 9 que você vai ver que você está assim amparado. Quando você confia, quando você dá um passo na direção de Deus, Ele dá 10 na sua direção, né? Assim, a vida é uma teia, uma grande teia de interrelações positivas. A vida só quer o nosso bem. Você pode chamar a vida de Deus, né? Para mim é a mesma coisa. Essa providência divina, essa teia da vida, ela está ao nosso favor. A gente é que fica esperneando, feito criança mimada, não quer ver, quero as coisas do meu jeito. E aí sofre muito, se quebra, se atrapalha, a gente mesmo vai atrapalhando o nosso caminho. Então bota amor, sabe? Bota amor em cada coisa que você faz. Se a vida bagunçar tudo, deixa, olha um pouco para a bagunça. Veja se você dá conta de olhar para a bagunça. E eu tô falando isso, gente, eu sou virginiana. Eu era uma pessoa que eu precisava de tudo organizado. Hoje eu não preciso mais. Claro que isso não tinha uma conotação patológica mesmo, né? Eu não tinha um diagnóstico de toque em relação a isso, mas também nunca fui perguntar isso para um psicólogo. Talvez eu tivesse tido um diagnóstico de toque, mas nem fui buscar, né? Eu senti que eu precisava harmonizar isso, que eu tinha que ser capaz de ver um ambiente bagunçado, né? Eu preciso ser dona das minhas emoções, eu preciso ser dona do meu mundo interno. Então, assim, claro, tem gente que precisa de ajuda mesmo, é um fato. Mas, assim, a gente pode tentar se ajudar também. Além de toda a ajuda que o mundo nos oferece, a gente pode buscar essa ajuda a si, né? Para não chamar de autoajuda, mas é uma autoajuda, né? Como é que eu pacifico o meu coração e olho para um ambiente bagunçado? Gente, hoje eu não ligo a mínima, ó. Para mim é uma terapia arrumar, mas, por exemplo, se eu não tenho tempo para arrumar naquele dia, eu não sofro nada, nem uma gota, porque está bagunçado. Ok, não estou tendo tempo de arrumar agora, vai ser à noite, vai ser amanhã, vai ser a semana que vem, tá tudo certo. Mas é bom para mim, eu gosto de arrumar e faço isso com muito amor, sabe? Deixou de ser um peso e virou só uma qualidade muito boa que eu tenho. Ai, gente. Deixa eu ver aqui. Que eu deixei parado ali naquela pergunta. E aí, aqui. Aí a Jane fala, tenho muitos cachorros, quero relaxar com eles, mas é horrível a sujeira que eles fazem. Jane, aí é a consequência de uma decisão sua, né? Você quis criar cachorros, né? E cachorros, né, realmente são apaixonantes, né? Os pets são apaixonantes e trazem muita alegria, muito amor para a nossa vida, mas toda moeda tem dois lados, você vai ter que lidar com isso, né? Que é o resultado da vida, da convivência com os animais mesmo, né? A gente tem que cuidar, tem que limpar, tem que alimentar. Tá, o João Paul falando que faz novas amizades. Amo praia, mar, moro no litoral do Ceará. Eu vou abrir a caixinha que tem 3 perguntas, porque aqui na timeline eu não consigo muito, não. J. Paul fala, sou a favor de todas as religiões. Mas, gente, isso que eu tô falando aqui não tem nada a ver com religião, tá? Tem gente que não tem nenhuma religião
e tem essa capacidade de colocar amor nas coisas que faz, tem esse cuidado com a palavra, tem essa busca da verdade, tem essa coragem de olhar para o mundo interno, para suas dores, para suas feridas. Então, assim, não tem a ver com religião. A espiritualidade é a conexão e a relação com esse nosso mundo interno, com o nosso próprio espírito. Pode ter uma religião, né, que ajuda nesse caminho, né, que nos traz também um grupo de pessoas que nos fortalece à medida que a gente caminha junto. Então isso pode estar associado a uma religião, mas não necessariamente você precisa estar numa religião para você ser uma pessoa espiritualizada. A espiritualidade tem a ver com essa conexão com o nosso mundo interno, com essa capacidade de lidar com você mesmo, com as suas dores, com as suas feridas, com as suas necessidades internas. Então é isso, tá? Não tem a ver com religião, não. Mas eu também sou a favor de todas as religiões. Eu acho que todas elas, já dizia Helena Blavatsky, todas as religiões têm uma mesma origem, uma mesma essência, né? Que é essa busca de transcendência do mundo da matéria. Porque o mundo da matéria é uma ilusão, né? É um sonho que vai acabar quando a gente fizer a passagem na hora da nossa morte. Então, assim, é um mundo de ilusão que a gente precisa conviver com ele. É uma grande escola. Esse mundo de ilusão não existe à toa. Eu preciso acreditar nessa ilusão da matéria para viver todas as lições que eu preciso viver. Se eu não acreditasse nisso, e esse mundo não me tocasse profundamente, eu não passaria pelas experiências que eu passo de corpo e alma. Então eu realmente preciso acreditar. Faz parte do processo a gente acreditar nesse mundo de ilusão. Mas é um mundo de ilusão. O mundo da verdade é o nosso mundo interno. E esse mundo de ilusão que é a vida transforma o tempo inteiro esse meu mundo interno. Porque é esse mundo de fora também que me propõe transformações internas. À medida que eu recebo um desafio, eu preciso me transformar internamente, fazer das tripas coração para lidar com aquela situação. Então, assim, tem um propósito. Essa grande ilusão, esse grande game que vai acabar no momento da passagem, tem um propósito divino, que é fazer o nosso espírito evoluir enquanto a gente está aqui. Então, assim, não percamos tempo com bobagem, né? E aí, falando das religiões, elas têm essa busca de transcendência da matéria, né? De ver além da matéria. Então, a matéria é um estímulo para a gente se trabalhar em dimensões mais profundas, que estão muito além da matéria. Vou abrir aqui a caixinha, tá? Ingra, gratidão pela tua generosidade e luz. Obrigada, Maísa, pelo carinho. Mas assim, eu realmente sinto que eu preciso retribuir tanta lucidez que eu recebo, que é uma busca, é um trabalho mesmo que eu faço. Assim, para minha vida hoje não tem nenhum sentido se não for para eu expandir a minha consciência e a minha percepção e o meu amor. Mas eu recebo tudo isso, eu busco e recebo. Então, o mínimo que eu posso fazer é compartilhar com vocês, né? Então, assim, eu sinto que minha vida só tem sentido hoje se eu puder compartilhar com vocês. Se eu começasse de repente a trancar tudo que eu aprendo, meu Deus, assim, eu ia ficar muito mal, eu ia ficar muito infeliz. Porque para que serve um aprendizado se eu não puder compartilhar? Para que serve uma riqueza se eu não puder compartilhar? Não serve de nada, né? Tem o problema de toque, tá, isso aqui eu já li. Tá, esse aqui eu já li. O Cássio, a religiosidade me preocupa muito, pois o tempo, a história me mostram que podem ser muito nociva. Cássio, assim, quando a religião começa a defender guerras e conflitos, né, e condenações em nome de um Deus específico, né, em nome de uma ideia única, claro que isso é prejudicial mesmo, né, porque assim, a religião deveria ser um caminho de transcendência pessoal, de conexão com algo que está além
desse mundo da matéria, né? A conexão com o que é divino, com essa inteligência maior, com esse plano superior, com a verdade mais profunda do nosso ser. Então, assim, a religião deve, né, ser um farol para nos mostrar esse caminho. Agora, quando você sai do seu caminho pessoal, né? Porque a conexão com o divino, ela não precisa de intermediários. Quando você para de buscar essa sua conexão pessoal com o divino e começa a querer mandar na conexão do outro, com Deus que o outro deve ver, né? A conexão como deve ser e como, sabe? Quando você começa a querer mandar na religiosidade, na espiritualidade das outras pessoas, aí a coisa se complica, porque cada pessoa é um universo particular, cada pessoa tem uma percepção única e intransferível. Assim, o mundo que eu vejo é único. São os meus olhos construídos em 56 anos de vida que vê o mundo dessa maneira. Ninguém pode ver o mundo da maneira que eu vejo. E ninguém pode se conectar com Deus da maneira que eu me conecto. Então, assim, não tem como eu querer que alguém veja o mundo como eu vejo, ou que se conecte com Deus como eu me conecto, ou que acredite no Deus que eu acredito. Não tem como isso acontecer. Então, assim, o máximo que eu posso fazer é busque a sua verdade, né? O máximo que eu posso dizer para vocês é busque o seu centro, busque a sua verdade, se conecte com o seu amor, se dê tudo aquilo que você busca nas pessoas, que as pessoas não estão tendo amor para dar, não estão tendo cuidado para dar, elas estão também buscando isso desesperadamente. Tá todo mundo buscando desesperadamente. Então, assim, ok, alguns podem ajudar os outros, né? Tem gente que está um pouquinho mais equilibrada, ajuda quem está caindo, quem está no chão. Vamos nos ajudar, mas busque também esse equilíbrio dentro de você. Ajude as pessoas a te ajudar, né? Na busca desse equilíbrio, desse amor, amor próprio, autocuidado. Então, assim, a gente também pode ajudar a vida e os terapeutas e os psicólogos fazendo o nosso próprio trabalho, né? Caminhando junto, dado a mão com essas pessoas, mas a gente também está fortalecendo a nossa perna, nosso coração, nossos braços, a gente também está se fortalecendo. Não está esperando só que os outros nos tirem do buraco, não. Eu tenho capacidade também de me fortalecer, com todas as ajudas que eu recebo, mas eu também vou investir na minha força, na minha capacidade de me colocar num lugar muito melhor do que o que eu estou agora. Eu acredito, eu preciso construir essa confiança dentro de mim. O tempo inteiro, o tempo inteiro. Gente, é trabalho. É trabalho, assim. Não é uma coisa assim que você vai, sabe, acordou de manhã e sai cantando e as coisas vêm. É trabalho mesmo, é um trabalho de lapidação. Por que é um trabalho de lapidação? Vamos lá, vamos lá. Na verdade, nós já somos tudo que precisamos ser. Na verdade, nós já temos tudo que a gente precisa ter. E a nossa essência é puro amor, e é pura luz, e é pura capacidade de cocriação. Na verdade, nós já somos tudo que a gente quer e precisa ser. O problema, que não é um problema, é o processo de evolução mesmo. A questão é que nós estamos soterrados e soterradas por muitas crenças de inadequação, de medo, de sentimento de exclusão, sentimento de inferioridade ou superioridade. Então, assim, a gente está embaixo de toneladas de crenças limitantes que nos aprisionam, que não deixam a gente enxergar a nossa luz, nossa potência, nossa verdade. Então, assim, todo esse trabalho não é para a gente se tornar alguém maravilhoso. Nós já somos seres luminosos, divinos, de puro amor. Nós já somos tudo isso. Mas o trabalho é limpar toda essa lama, sabe, assim, tirar todo esse entulho, todo esse lixo, todo o pensamento tóxico de crença crenças limitantes, crenças de que a gente é incapaz, crenças de que a gente está separado, crenças de que,
somos inferiores, excluídos, pobrezinhos, vítimas. Então, assim, são muitas toneladas de crenças limitantes para a gente limpar. Então, esse é o trabalho. O amor já está lá, né? A nossa grandeza já está lá. Só que a gente não enxerga mais ela, né? Porque é tanto equívoco, tanta crença limitante que é isso aí que dá trabalho, sabe? Vou abrir aqui de novo e, gente, vou caminhar para o final já dessa live, tá bom? Já passou de 1 hora. Tá? Já li isso. Ingra, eu queria ser igual a você. Pensar como você sobre as coisas. Então, Corbe, né? Corbe Cilier Leão. Corbe Cilier. Um nome diferente, né? Corbe Cilier, bonito. Então, Corbe Cilier, não queira ser igual a mim, não. É isso que eu tô falando, né? A gente sofre muito quando a gente quer ser igual a alguém, né? Porém, uma pessoa que a gente admira pode ser fonte de inspiração, com certeza. Então, assim, vou botar aqui um repelente que os mosquitos estão me comendo. Tem várias pessoas que eu admiro muito e que são fonte de inspiração. Mas eu não quero ser igual a elas. Eu quero ser íngra. Porém, aquele exemplo me fortalece, sabe? Assim, as palavras dessas pessoas me apontam o meu próprio caminho. Porque são palavras muito verdadeiras, são palavras de compartilhamento, de uma sabedoria muito profunda. Então, eu escuto algumas pessoas... Deixa eu passar um avião aqui. Eu escuto algumas pessoas que eu considero muito sábias e algumas delas também aprendem comigo. Então é uma troca, sabe? E eu sei que eu não vou ser igual a ninguém e não quero mais ser igual a ninguém como eu queria quando eu era mais nova. Isso também era uma fonte de sofrimento. Eu quero ser igual a fulana, a beltrana. Então hoje quando eu admiro uma pessoa, geralmente tem a ver com um valor espiritual, com um valor humano. Eu posso desenvolver isso em mim também, sem precisar ser aquela pessoa, né? Então, aquela pessoa realmente se torna uma fonte de inspiração. E eu busco ser uma fonte de inspiração para vocês. Não para vocês serem iguais a mim, não. Mas para vocês buscarem esse lugar de autocuidado, de autoamor, de autossatisfação, de uma capacidade de aceitar as mortes, as transformações, as bagunças, né? Quando a vida vem, bagunça tudo à nossa volta. E você fala, meu Deus, como é que eu vou lidar com isso? A vida me tirou uma relação, a vida me tirou um dinheiro, a vida me tirou um projeto. Como é que eu vou lidar com isso, né? Então, assim, a gente pode ter ferramentas para lidar com a bagunça, né? Quando a vida vem e derruba tudo que a gente estava construindo e a gente tem que começar do zero. É uma grande oportunidade, E a gente pode treinar essa capacidade de renascer todos os dias. Por exemplo, lidando com as coisas fora do lugar, mudando a arrumação da casa. Não sei se vocês sabem, isso é um estudo mesmo. Tem uma comprovação de que isso mexe com a nossa psique, né? E psique, na origem, na etimologia da palavra, psique significa alma. Então mexe com a nossa alma, com o nosso estado de espírito e nos capacita a lidar com mudanças emocionais, mudanças da vida. Quando a gente muda na nossa casa, muda as coisas de lugar. Então isso é um estudo mesmo, é real. Então quando você muda a mobília, quando você muda, né, enfim, então tem a ver com essa capacidade de você ver um ambiente bagunçado e tudo bem, eu vou arrumar depois, e de repente você arruma e reorganiza e faz diferente, bota numa posição diferente, né? Você mudar a maneira de ver o mundo, mudar a maneira como está a sua casa, mudar a maneira que você próprio se vê, a maneira que você vê o seu parceiro, a sua parceira. Então isso é um exercício constante. É sair desse engessamento, desse aprisionamento que é autoimposto. Ninguém pediu para a gente arrumar tudo sempre da mesma maneira. Ninguém pediu
pra gente amarrar alguém no pé da cama. É a gente que tá buscando isso. A gente que tá se impondo esse inferno que é ter uma vida que tenta controlar o que é incontrolável. Não é controlável, a gente já sabe. Então, assim, é como se uma criança dentro da gente acreditasse ainda nessa fantasia de que eu posso controlar uma pessoa, que eu posso controlar uma situação de vida. A gente já sabe que não é possível. Então, sabe, assim, relaxa. Flui aí no rio da vida, porque não tem como segurar essa onda da vida, não. Ela é muito poderosa. Como faço para participar de uma constelação? Você disse uma coisa muito valiosa, mudar a reatividade diante das coisas. Sim. Isso aqui eu já li. Então, essa última colocação ali eu vou falar e a gente vai encerrar a live, né? Que é mudar a reatividade. Então, isso tem a ver com essa consciência do rio da vida, né? Essa capacidade de lidar com as transformações que a vida nos impõe o tempo inteiro. Vou virar pra cá porque tá escurecendo, tá ficando escuro. Ai, ai, a live tá ficando escura. Então, a gente também tem as águas que correm dentro da gente, né? Então tem as águas da vida e tem as águas internas. As águas internas são as nossas emoções, são as nossas atitudes, os nossos pensamentos, tudo isso flui dentro da gente. Quando eu falo água, eu estou falando de uma fluência, de algo que está sempre em movimento. Os pensamentos estão sempre em movimento, as emoções. Então esse nosso mundo interno também está sempre se transformando. E a nossa atitude perante as situações vão se estagnando. É como se a gente paralisasse uma mesma atitude e repetisse aquela mesma atitude diante das situações parecidas, né? Principalmente com parceiro, com parceira, com família, porque são situações que já se repetiram muitas vezes e aí a gente engessou uma maneira de agir ou de reagir diante da situação. Então é bem difícil, assim, é desafiador mesmo mudar esse padrão. Mas aí o que eu falei ali na dica, né, que está no Rios, é que a gente aprenda a respirar. Quando alguma coisa é um gatilho assim que nos tira, né, do centro, que nos tira do nosso equilíbrio, respira e tenta uma ação, uma resposta nova diante daquela situação que você sempre responde da mesma maneira e sempre acaba em conflito, em sofrimento. As cigarras estão aqui a mil, ó. Então tenta falar ou fazer algo novo. Talvez seja calar. Talvez seja pedir desculpa ou dizer sinto muito. Talvez seja um olhar amoroso. Então tenta uma coisa nova para mudar um pouco, né? Porque a gente é que estagna os padrões, a gente é que engessa os padrões. A gente pode experimentar transformar esses padrões a partir da nossa própria atitude, do nosso próprio sentimento, do nosso próprio olhar. Então tenta olhar para aquela mesma situação que sempre te causa sofrimento e conflito, tenta olhar de uma nova maneira. Será que aquela pessoa que está do outro lado realmente está sendo tão perniciosa como eu imagino? Será que essa pessoa realmente está sendo tão malvada como eu penso? Será que eu não posso me colocar no lugar dessa pessoa e perceber que essa pessoa tá com uma dor também ali no coração dela e também está querendo muito mudar o padrão dessa nossa relação para que o conflito acabe? E se eu fizer alguma coisa diferente, talvez essa pessoa embarque numa nova maneira da gente se relacionar, porque ela também quer essa mudança. Talvez ela nem saiba, mas ela quer essa mudança, porque essa pessoa do outro lado também sofre com tudo isso. Então, gente, assim, o que eu tenho percebido é que a gente às vezes acha que só a gente está sofrendo dentro de uma relação e o outro é muito mal e o outro, né, é o carcereiro, que o outro está nos aprisionando, mas o outro também está sofrendo e também está buscando uma saída.
E nós podemos ser essa pessoa que oferece a saída, sabe? Que encontra a saída e mostra para a pessoa, ó, a gente pode sair por aqui. Vamos sair desse labirinto, desse sofrimento. E se a pessoa não quiser sair, você sai. E amorosamente se despede da pessoa. Então, tem muitos caminhos quando a gente quer sair da estagnação, né? O vilão, isso mesmo. O vilão não, é que tem essa ideia, né, muito sedimentada nas nossas crenças da vítima e do carcereiro, mas o carcereiro se torna vítima também e vice-versa, né? Ficam trocando papéis dentro de uma dinâmica que traz sofrimento para todos os lados. Gente, muito bom conversar com vocês. Vou resolver uma coisa agora aqui, que é comprar a comida da Tupã, da gata, que ela não gostou de uma comida aí que eu comprei. E ela é muito fofa, gosto muito dela. E mesmo que não gostasse, né? É uma responsabilidade minha. Ó, beijo pra vocês, viu? Adorei nossa conversa. Quinta eu volto na nossa live. Depois eu dou outro recado, porque já tá muito longo hoje. Na quinta eu trago novos recadinhos. Beijo.